O negócio é o seguinte, que o One Piece tem furo de roteiro, todo mundo sabe. Mas quais são esses furos de roteiro? É isso que a gente vai descobrir hoje, que eu botei aqui no TikTok. One Piece furos de roteiro. E eu quero ver o que esses sabidos do TikTok têm a dizer sobre isso, né? Maiores furos de roteiro em One Piece parte 1. Bom, lá no Lá começo vem. do anime... E parte 1, hein? Parte 1. Arco do Baratie, onde a gente conhece o Sanji. A princípio, ele não tinha conhecimento algum sobre as Akuma no Mi. Tanto que quando o Luffy Isso é cai na famoso. água na luta contra o Don Krieg, é o Zeff que explica pro Sanji que o Luffy não consegue nadar. Porque ele é um usuário de fruta, e o Sanji pula pra salvar ele. Mas, quando a gente volta pro flashback do Sanji lá em Holy Cake, a gente vê que o nosso menino Sandro leu uma fodendo enciclopédia sobre as Akuma no Mi. E se interessou especialmente pela Sukesuke no Mi. Depois o pessoal fala que o Oda é gênio, né? Aí, ó. Não, mas galera, ele planejou tudo, né? Ele planejou tudo desde o início. Fruta da invisibilidade, Tá maluco. porque ele é safadinho. E lá no arco de Thriller Bark a gente encontra o usuário dessa fruta e ele reconhece na hora. Mas então por que lá no Baratie ele esqueceu que um usuário de fruta consegue nadar? E esse é É burro, né? Bicho é burro, pô. Aí, ó. Ó o povo aqui, ó. Ora, ele lê uma enciclopédia da fruta. Provavelmente só tem o nome da fruta e o poder. Pô, galera. Uma enciclopédia não teria a fraqueza da Akuma no Mi, pô. Pessoal, o fã de One Piece também se passa às vezes, né? Os 10 maiores furos de roteiro de One Piece. 10? Tava passando por aqui, vi essa matéria. É fiquei isso, curioso. tudo isso. Porque assim, eu sei que One Piece tem furo de roteiro, mas normalmente a galera usa furo de roteiro, a palavra meio errado. O cara gosta de fazer graça, né? Furo e botou o isso. É isso que veremos. Primeiro, Ace Barba Negra não utilizando nenhuma forma de haki durante a luta. E é exatamente assim que não se usa a palavra furo de roteiro, rapaziada. Primeiro que assim, por mais que o Ura tenha mostrado que era haki nessa época aí, ele não mostrava de maneira explícita, então isso já explica um pouco. Porém, não é furo de roteiro. Eu vou explicar aqui pra vocês o que seria furo de roteiro pra mim, tá? Ó. A gente sabe que One Piece é O estabelecido especialista tá falando. Prestem atenção. Prestem atenção. que quem come uma Akuma no Mi fica fraco quando tá na água, certo? Não consegue nem nadar. Se o Oda ficasse maluco e o Luffy começasse a nadar do nada, sendo que ele tem a Akuma no Mi e ele fica fraco quando tá no mar, isso seria um furo de roteiro. Por quê? Porque algo que foi estabelecido na obra foi quebrado sem explicação nenhuma. Mas isso aí acontece. Isso aí acontece. Lá em Alabasta, o Mr. 3 lá, o cara da cera, ele tá na água e ao invés de afundar, ele fica boiando, né? Aí o Oda foi lá no SBS falar que não, ele tava numa peça, num pedaço de madeira lá, que tava bem no lugar onde ele tá. Mas, né, ele esqueceu, né? Ele só fez uma piadinha. Isso é um furo de roteiro aí, ó. Toma, vai tomando um furo de roteiro, vai. Isso seria um furo de roteiro, uma parada que foi quebrada na obra, e é isso aí. Ou seja, isso não é um furo de roteiro, é apenas roteiro. Zoro corta seu pé e consegue lutar novamente Não é um furo de roteiro, é apenas roteiro. uns minutos depois. Pô, ele não chega nem a cortar o pé todo É dele, apenas furo. velho. Fica com o pé na metade. Isso não é furo de roteiro, o Zoro só é forte para um caralho. Ah, não, mano. Luffy Não, o Zoro, o negócio ali do Zoro é verdade. Mas o furo de roteiro não é esse. O furo de roteiro é que essa cicatriz do pé dele some. Toda vez, tem várias vezes que aparece ele sem a bota e não tá lá a cicatriz. Pra mim, é um crime. O Luffy deveria ter morrido na Guerra dos Melhores. Marineford. Não, aí, né? É. Vamos matar o protagonista, pô. Bota fé. Era pra ter morrido mesmo, um protagonista bosta desse, não. Pô, pelo amor de Deus, rapaziada. Furo de roteiro, o Luffy não ter morrido em Marineford. Enfim. Furo de roteiro seria se o Luffy tivesse morrido, porque assim, ele tem que completar o sonho dele, né? Eu acho. É um shonen. Que eu me lembro, One Piece tem mais ou menos uns 3 furos de roteiro em média, assim. Ele contou. Tem uma média de 3 furos de roteiro. Cueca. Finalmente, Ace não sabia Só mais o nome fraco. que o Sabo estava vivo. Isso é estranho, rapaziada. Porque o Sabo era o número 2 do exército revolucionário. Ou seja, é muito difícil alguém no mundo não saber o nome desse cara. Isso talvez sim possa ser considerado um furo. Vivi não deveria... Outro furo é o Sabo, mesmo vendo a notícia do Ace sendo capturado, né? Que era, pô, uma comoção mundial ali do mundo de One Piece, ele não ter o gatilho, né? Só depois que ele morre. Toma, mais um furo. Já, essa média aí já subiu pra 4. Consegui se filtrar na moral que o furo de roteiro, irmão. Roteiro. Não, furo de roteiro. Opa, citou outro aqui. A Vivi, eu não lembro se tem explicação. Como é que a Vivi, uma princesa de Alabasta, conseguiu se infiltrar ali e o Crocodile não, tá ligado? Que era, né? Tava lá em Alabasta, não estranhou, né? Alguém explica aí, duvido. Quem não sabe, o nosso querido Sanji, quando era criança, ele lia algumas enciclopédias sobre a Akuma no Mi. Porém, um fato engraçado é que ele simplesmente não sabia qual era a maior fraqueza da Akuma no Mi. Estranho, né? Se uma enciclopédia sobre parada e não sabe a fraqueza daquilo... meio estranho. Talvez seja um furo. Luffy conseguindo correr normalmente após usar o Gear 4 contra o Katakuri. Ele só ficou mais forte, literalmente. A morte do Pell é roteiro puro, tá? Não é furo de roteiro. É uma inconsistência de roteiro, isso eu concordo. Porque era pra ele ter morrido, mas furo de roteiro não é.
E o último, Shanks perdeu o braço para o Rei dos Mares. Isso foi a decisão de um editor do Oda e ele teve que fazer. Posso fazer um vídeo sobre isso, inclusive. Ai, coitadinho do Oda. O braço do Shanks é furo de roteiro. Isso é furo de... Na real, não é nem furo de... Não é furo de roteiro, porque o Oda simplesmente não imaginava que ele, né, ia chegar num ponto da história, escrever tanto que, né, o nível de poder do Shanks chegaria no nível que hoje em dia não faria sentido ele perder o braço. Isso aí não é furo de roteiro, não. Enfim, tá aí, vamos pro próximo. Você sabia que One Piece tem uns furos de roteiro bizarros? E o maior deles, com certeza, é sobre os haki. Na Guerra de Marineford, ninguém usou nenhum tipo de haki, sendo que todos os almirantes, o Barba Branca e mais um monte de personagens... Quê? Crocodile já tinha governado Alabasta há muito tempo. A Vivi deve ter fingido a vida toda. Mas, ó, que One Piece é esse que você tá vendo, paizão? Crocodile já tinha governado Alabasta, mano. Que One Piece é esse, mano? Possui o haki da observação e o haki do armamento. O próprio Barba Branca derrubaria pelo menos metade daquela guerra somente usando o haki do rei. Outro não, mas ele tava, né, tava doentinho, né? O Barba Branca tava doentinho, coitado. Não é culpa dele. Roteiro muito absurdo em questões de haki foi em Enies Lobby. A luta de Ace contra o Barba Negra, que também não foi utilizado nenhum tipo de haki. Aí você pode falar, mas nesse tempo, os dois não tinham desenvolvido o haki. Cara, isso é impossível, levando em consideração que o haki do armamento... Cara, esse bagulho do hack, eu não acho que é furo de roteiro, porque é mais uma das coisas que o Oda simplesmente não tinha na cabeça que ele ia ter que fazer, tá ligado? O hack é um retcon, mano. Vendo agora, esses bagulhos parecem um erro, porque a gente tem o hack, né? E muita coisa parece estranha. Mas o fato é, o Oda só foi pensar em hack muito mais pra frente, porque, de novo, ele não achava que ia ter que precisar, né? Ele não achava que a história dele ia ir tão longe a ponto dele precisar desse sistema de poder, né? Nada mais é do que a força do espírito. E o que esses dois mais têm é o... Porque, mano, eu sei lá. É que eu vejo, assim, esses fatos, assim, eu vejo a obra muito mais de longe, assim, sabe? Não a história pela história, mas a obra, o contexto, o que o Oda provavelmente estava pensando, sabe? Assim, não é que ele não soube manejar essas coisas. Ele não tinha na cabeça. Pra mim, ele não tinha na cabeça. Ambição. E outra, os dois eram da tripulação do Barba Branca. É impossível o Ace, sendo tão próximo do Barba Branca, não ter aprendido nada sobre haki. Teoricamente, aí, pra isso vale pro Crocodile também, né? E de novo em Marineford, outro furo de roteiro é o Luffy se meter na Guerra dos Maiores e sair de lá vivo. Essa época ele não era tão forte assim. E antes dele ir pra guerra, o corpo dele resistiu a todos aqueles hormônios da Ivankov, várias lutas e praticamente morreu e voltou à vida com aquele tratamento da Ivankov. E mesmo com tudo isso, ele ainda resistiu o chute do Kizaru e mais todas aquelas lutas e saiu vivo. Cara, estamos falando do Luffy do pré-time skip. Isso é impossível. Protagonismo, vai tomando protagonismo e toma. Aí, mano, tá aí, ó, vários... Eu não acho que hack é furo porque, né, o Oda não quebra a própria regra porque ele não tinha uma regra, né? É só algo que ele não tinha planejado mesmo. A quantidade de furos em One Piece é muito... Olha ele! maior do que a quantidade de furos em Naruto. Quer ver a galera me odiar aqui? Chakra foi apresentado desde o início da obra e é bem trabalhado. Transformação dos elementos é apresentado desde o início da obra e é bem trabalhado na obra em Naruto. Jutsus, evolução, modo Senin, tudo desde o início. Selamento, caramba, uma variedade absurda. Que é um anime que tem coisas que não foram apresentadas, inventou depois e criou uma porraiada de furo e todo mundo passa pano. One Piece. A quantidade de furos em One Piece é muito maior do que a quantidade de furos em Naruto. E eu não vejo ninguém protestando por isso. Olha, vou ser sincero, ele não tá errado, não. Assim, eu não acho, de novo, né? Eu não acho que é furo, mas ele não tá errado. Tem muita inconsistência por causa disso, né? Porque o Oda não pensou no hack. Agora, isso é um problema? Eu não acho que é um problema também, eu não acho que é um problemaço. Mas ele não tá errado. Tem muita inconsistência aí, porque, né, o hack só foi apresentado muito depois. Mas, né, eu não acho que é furo de roteiro, né? A palavra, o termo furo de roteiro tá sendo usado a moda caralho. Por isso, tá ligado? É porque a galera passa... É o Dodói, né? One Piece é meu anime favorito. É o meu anime favorito. Mas aqui não tem passada de pano, não, fica. Ai, o homem é macho. Eu não passo pano pra One Piece. Ai, Tigrão. O Nick, ele claramente foi trazido em cima da hora. Foi um recurso. Foi um recurso que ele trouxe em cima da hora. Ele fala. Ele mesmo falou. Ele fala isso. Ele fala, eu não vejo o Luffy... Concordo. Já comecei concordando. Sendo o Kaido. Ainda não sei o que eu vou fazer. Eu não sabia como o Luffy poderia vencer o Kaido. Então, o Oda falou isso? Eu e o Luffy juntos... Isso aí eu lembro. Eu e o Luffy juntos... Encontramos uma solução pra isso. O despertar da fruta já seria o suficiente pra ele vencer o Kaido. Porque o despertar da fruta ele já poderia fazer tudo o que ele fez. Sim. Né? Podia botar o Luffy dando um socão, despertando e virando muito foda, dando um soco mais forte e ganhando. Todo mundo aceitava. É. Mas ele quis fazer a parada diferente que muda o mangá todo, cara.
E tipo assim, eu não acho que essa parada do Ele Nick é deu ousado. certo, como eu acho que tipo assim, não tinha cabimento, ele realmente inventou em cima da hora. Pra você, a fruta... Também acho. Eu não acho que estragou, não acho que é um problema, mas pra mim, esse papo, eu já falei, né, várias vezes aqui, esse papinho que, desde Skype, pra mim é besteira. ter mudado foi o ruim do negócio. Não, eu não tenho problema com a fruta ter mudado, embora eu seja fã do, o cara do garoto de borracha, eu não tenho problema com ela ter mudado e eu só até aceito. O meu problema mesmo é isso não ter sido mencionado em nenhum lugar nunca. Também, concordo. Perfeito pra ter sido mencionado isso, que é o deus da libertação, que os prisioneiros rezavam pra esse deus, né, alguma coisa assim. Olha quanto prisioneiro tem em Impel Down, cara. Não podia ter uma cena mostrando lá eles falando, mencionando o Deus Nick. Concordo em número, gênero e grau. Concordo. O Nika foi em cima da hora, né? Aí tem o pessoal aqui nos comentários. Isso que dá pular Skypiea. Faz tempo que o Oda fala sobre isso, sobre o Nika na obra. Aí o que é o falar sobre Nika na obra? É ter o sol. Os caras rezando lá pro sol, ter Deus do sol. Aí tudo virou, né? Aí o Oda tinha que viajar no tempo? Não, calma lá, não precisa passar esse pano também, pô. Ele, em um ano tinha escravo, tá ligado? Dava pra ele botar ali o pessoal rezando por, sabe assim, pô, não, calma lá, botar lá na boca do Rusru contra o Jinbe uns capítulos antes, pô. Não precisava também, sei lá, em Marineford, em Impel Down. Mas, pô, ali em um ano dava pra fazer alguma coisa, pô. Mas pra ele colocar, ele tinha que ter pensado nisso já. Então, é justamente isso. Ele pensou em cima da hora e esse é o problema, né? Mas mesmo assim, pô, se você vai introduzir algo na obra tão grande que muda, que nem ele falou, muda o conceito do mangá inteiro, né? Porque desde o começo, o moleque não tinha comido uma fruta da borracha, ele comeu a fruta de um deus. Pô, se o Oda quer introduzir isso na obra dele, assim, pô, podia ter colocado um pouco antes, né? Não é um crime também, mas, pô, algo desse tamanho podia ter umas menções antes. Mas, enfim. Qual o maior furo de roteiro de One Piece? Cara, tem tantos. Apesar que o Oda é um gênio, né, mano? Mas na minha opinião, cara, o maior furo de One Piece foi ter dado o título de criatura mais forte do mundo pro Kaido. É zoeira. Pra mim, foi o Ace ter morrido sem saber que o Sabo estava vivo. E se liga só, o Sabo é o número 1 dos revolucionários, tirando o Dragon. O Ace, na época que estava vivo, ele já era famoso. Era comandante do Barba Branca. E, mano, o Barba Branca é o pai. O Dragon é o homem mais perigoso do mundo. Os caras são conhecidos no mundo todo de One Piece. Aí eu te pergunto, como assim? O Sabo não era reconhecido? O cara é o braço direito do Dragon, mano. E não tinha reconhecimento. Como o Barba Branca não sabia quem era o braço direito do Dragon. Na verdade, como os comandantes do Barba Branca não sabia. Na verdade, todo mundo. Então isso não faz sentido nenhum, mano. Não, os comandantes eu não sei, né? Pra ele deve saber, mas foda-se. Agora, o Ace não saber... Assim, eu acho que vale para ambos, né? Pros três, na verdade. O Ace não saber quem é o Sabo, né? Quem era o Sabo, sendo um número 2 dos revolucionários, é estranho. O Sabo não saber quem é o Ace e o Luffy, quer dizer, não saber, né? Não lembrar deles, sendo que o Luffy, né? Tava tendo a sua ascensão meteórica ali e, né? Rapidamente sendo falado pelo mundo todo. E não ver o Ace lá sendo capturado em Marineford e não, né? Dar um clique instantâneo também é estranho. O único que tem uma chance aí de, né, entender o Luffy, né? Que o Luffy é perdido das ideias e não ia saber de ninguém ali do Sabo. O Sabo não existia, né? Falando de uma forma clara, o Sabo simplesmente não existia. O Sabo, pra ele virar braço direito, ele fez várias missões. Era reconhecido pelo governo. Como o Ace morreu sem saber que seu irmão estava vivo. Mano, isso... mano, pô, o Oda cagou, né? Complicado, né? Complicado. Esse é o maior furo de roteiro de One Piece, e quase ninguém reparou nisso. Por mais estranho que possa parecer, One Piece tem sim um furo de roteiro. E não, ele é meio One Piece? Mentira. A minha mentira. Durante o arco de Wano, o Zoro trocou a sua antiga espada, a Chusu, o tamanho da espada do homem? e pela Ema, a antiga espada do Oden, que iria ser do Momonosuke. E o furo de roteiro está logo na hora que o Zoro pega a Ema. E se liga só, se você pegar a altura do Oden, ele tem Pegou o espadão do Oden e ficou pequeno. Exatamente 6 metros e 60 centímetros de altura, então a Ema teria no mínimo uns 3 metros de altura. Mas elas são do tamanho perfeito pro Zoro, e se o Oden usasse elas desse tamanho, seria igual a ele usar um palito de dente. Mas esse não é o único furo de roteiro entre aspas. Não? Meu Deus. One Piece. Direto em One Piece... Cara, esse bagulho da espada eu não lembro. O pessoal aqui, ó, nos comentários. A espada, ela fica do tamanho de acordo com o seu hack e se modifica o seu tamanho. Eu não lembro se isso tem na história. Explicação na história, não. Pra mim é um headcanon isso aí que vocês estão falando. Também, né? Sei lá. É espada, é mágica, é mágica. Tem esses furos de roteiro, mas o Oda sempre dá um jeitinho ali. Como, por exemplo, no capítulo 1, que o pirata da montanha quebrou a porta do bar da Makino, mas depois que a cena muda, a porta estava intacta. E para contornar isso, o Oda disse que na vila do Luffy tem um personagem
personagem que tem toque e não pode ver nada quebrado que ele conserta. Então, com certeza... Meu Gold. Mano, é por isso que eu amo o Oda, cara. Ele brinca, mas ele sabe que tá errado e ele faz piada, cara. Acontece, é um erro, mano. Acontece. Isso aí, pô... O Oda vai ter uma resposta pra isso também. E provavelmente o único furo de roteiro existente. E ele vai responder brincando, pô. É o Oda, é o Gold, não tem como. Enfim, galera, é isso. São esses os tais furos de roteiro de One Piece do TikTok aí que nós viu. Se você tem algum aí que não mostraram, deixa nos comentários. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente chegar a 10 mil inscritos até o fim do ano. Bebam água porque é importante e tamo junto.